O arquétipo da bruxa é um dos mais complexos, antigos e fascinantes da psicologia analítica e da mitologia. Ele transita entre luz e sombra, representando o poder feminino ancestral, o conhecimento oculto e a conexão profunda com a natureza. A figura da bruxa não surgiu do nada. Ela é o resultado de uma longa evolução cultural. As grandes deusas e curandeiras na antiguidade pré-cristã, a bruxa era uma mulher sábia da comunidade. Elas eram parteiras, herboristas e conselheiras que entendiam os ciclos da lua, da terra e do corpo humano. Figuras mitológicas como Hécate e Circe são as raízes desses arquétipos. A demonização do patriarcado, com a ascensão do cristianismo, aconteceu na Idade Média e Renascentismo. Esse conhecimento independente passou a ser visto como uma ameaça. A Inquisição e a caça às bruxas transformaram as curandeiras comunitárias em uma figura maligna associada ao diabo. Na visão junguiana, Carl Jung identificou a bruxa como uma manifestação da grande mãe em seu aspecto terrível, a mãe devoradora, ou como uma projeção da sombra, aquilo que a sociedade reprime e teme. O símbolo do arquétipo da bruxa é profundamente dual. Ele carrega tanto aspectos luminosos quanto sombrios. O lado sombrio é a bruxa má, o medo do feminino independente. Simboliza a rejeição social à mulher que não se submete às regras tradicionais. A destruição e o caos representam as forças incontroláveis da natureza, a morte, o envelhecimento e a decadência. A manipulação. Em Contos e Fadas, ela usa da ilusão, da vaidade, dos venenos e destrói o herói ou a inocência. O lado luminoso da mulher sábia e feiticeira é a conexão com a natureza. Simboliza o respeito pelos ciclos naturais, pelas plantas medicinais e pelos animais. A intuição e o autoconhecimento da bruxa é da mulher que olha para dentro. Ela confia na sua intuição, no seu sexto sentido. Oi clãs, saudações ao brilho do teu olhar. Eu sou a bruxa Cibele e nós estamos em mais um Confessionário da Bruxa. Quero mandar um beijão para quem comentou, para quem me chamou no WhatsApp, para quem disse que tá gostando e deu aquele super apoio. Eu realmente me sinto encorajada para seguir, mas digo com todo o coração, não é fácil. Esse segundo confessionário, ele veio de forma intuitiva num primeiro instante, porque eu sabia que eu queria falar sobre isso, mas eu fui regredindo. Eu fui me acuando, eu fui dizendo, eu acho que não é o momento para falar sobre isso, talvez eu não queira falar sobre isso, mas um fato importante mexeu muito com os meus instintos, pensando, não vou deixar para depois. O contexto é, vocês viram a Vitória Manegrão, que é uma youtuber e nunca apareceu em anos de trabalho de forma pessoal. Ela sempre tinha lá o gimmick dela, produzindo os vídeos, jogando com a família, jogando com a mãe, até que ela precisou se expor para falar sobre um assunto delicadíssimo, a qual ela e a mãe estão passando. Então, quando ela trouxe o discurso tão sofrido, tão dolorido, e que tem muito também da pauta de agora, eu precisei falar. Eu disse, não, eu vou falar sobre isso, tá mexendo demais comigo. Não por ser mãe, não só por ser mulher, não só por carregar um estereótipo tão difícil para a sociedade, né? Ser bruxa é ser resistência, ser mulher é ser resistência, ser fora do padrão é ser resistência, ser mãe solo é ser resistência. Mas essa autenticidade, a que preço, a que custo? A satisfação de respeitar tudo a todos e dar liberdade e voz para quem precisa viver em paz. Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse contexto do Red Pill que é recente, né, dos anos 2000 para cá. Foram homens que não conseguiram se adequar
a nova estrutura a qual a sociedade já estava se encaminhando em termos de mercado de trabalho, competitividade sexual, sim. Não é uma questão de ser livre, mas o amor livre, onde muitas pessoas sentiram orgulho de si mesmas, independente da opção sexual, mexeu muito com quem não estava preparado para isso e não foi instruído a respeitar. Quando um hétero macho se ocupa do seu lugar de fala para oprimir e conduzir a moral, a ética, o estereótipo de outra pessoa de forma tão violenta porque ele não está sendo ouvido, isso reflete. E não à toa temos muitos casos e índices alarmantes de feminicídio no Brasil. Quero trazer para vocês também, além desse alerta, um caso muito interessante de uma mulher que, não na nossa cultura, lá na Índia, ela teve que passar por abusos de um destino que ela não escolheu e fazer daquilo o seu sucesso. A Voz do Empoderamento é um filme disponível no Netflix. E aquele filme me deu uma dor tão profunda, mas ao mesmo tempo eu lembrei o quão é necessário continuar lutando, continuar falando, continuar tentando ensinar pessoas que muitas vezes se escondem por trás de patologias para cometer atos cruéis, dos quais não cabe mais. A sociedade já está pedindo socorro, os relacionamentos estão pedindo socorro, as pessoas estão pedindo socorro. Não dá mais para viver assim. A gente tem uma estrutura que é muito antiga e que revela, na essência, um comportamento que parece mudar, parece evoluir, mas na sua essência é a mesma situação, com desculpas, com uma roupagem um tanto quanto diferente. Então, o que eu quero objetivar aqui? Que enquanto houver uma mulher sendo violentada, oprimida, a gente ainda precisa falar sobre o quão isso é criminoso, inaceitável. Não dá mais para ver esse tipo de discurso e achar que tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Não tá tudo bem o teu amigo trair a tua amiga. Não tá tudo bem o teu tio bater na tua tia. Não tá tudo bem uma criança crescer sem a presença de um pai. Ou uma estrutura familiar saudável que proporcione para ela um desenvolvimento mental, psicológico tranquilo. É o mínimo, é o básico. Um ser humano conseguir se desenvolver sem traumas. É tão catastrófico, é tão triste. E até no âmbito espiritual, quando a gente vai buscar lá no início de tudo, não existe uma explicação cabível. Não existe. Quando tinham guerras por conquista de território, que é aquela situação mercantil, tinha ali um propósito, né, de ordem, de expansão, né? Mas mesmo assim, quando a violência ela entra em jogo, ela perde o sentido de todas as coisas. Matar em nome de alguém, oprimir em nome de alguém. E muitas vezes a pauta se torna religiosa, o que é mais indignante ainda, porque utilizar de um livro sagrado para disseminar tudo de mais podre que existe dentro do ser humano é preocupante demais. Então não tenham medo de ser quem vocês são.
Não tenham medo de falar sobre isso. Não tenham medo de corrigir e limitar. Não tenham medo de ser quem vocês são. Porque é a partir dessa resistência que a gente vai conseguir coibir cada vez mais esse tipo de gente que não serve mais para um desenvolvimento social. A vida, ela tem tantas e tantas nuances delicadas, sofridas, se despedir de alguém, um luto, dar certo na própria carreira, se acertar, né, com o teu intelectual, com o teu esforço, né? Tem tantas coisas que a gente pode viver de forma tão difícil, mas menos dolorosa, se não houvessem pessoas que ainda no seu conforto de casa ou no seu âmago familiar, se elas não existissem, acho que seria muito melhor, sinceramente falando. Chega um momento assim que eu fico, ai, por quê? Me falta um porquê, me falta uma coesão. Eu acho que continuar falando é necessário. Ocupar os lugares para dizer isso tá errado, não é assim que você pensa. Porque enquanto a gente vai normalizando, a gente vai deixando passar, a gente não vai se importando, esse ódio vai crescendo. Isso é totalmente torturoso. Eu, particularmente, eu sou o estereótipo perfeito que eles amam odiar. Inclusive com a tatuagem de borboleta. E já coloquei 3. Não porque eles levantavam esse discurso, mas porque a minha intuição queria homenagear o meu pai, a minha mãe e a minha avó. A despedida deles foi muito importante para mim. O nosso até logo funcionou de uma forma muito espiritual. E a manifestação da borboleta, quando ocorre na realidade, um serzinho indefeso e tão belo que passa por uma transformação caótica, para mim é divino, é sagrado. E aí vem um traumatizado com suas próprias questões, que não tem nenhum tipo de personalidade admirável, querer falar que a minha borboleta é um risco social para relacionamentos e comportamento, é no mínimo cômico. Eu não ficaria tão lisonjeada em saber que alguém pensa que a minha borboleta tatuada é motivo para afastá-lo. É um privilégio ter essa facilidade, essa rotulação, para nem perder tempo com pessoas assim. Não só isso, eu continuo falando. É engraçado quando eles falam do cabelo, quando eles falam do corpo, quando eles falam da preferência, porque lhes faltam esses atributos, essas qualidades. Vocês já viram? São todos iguais. E o resgate ancestral que uns estão fazendo agora com o desafio religioso de subir ao monte. Nossa, que feito incrível! Sabe o que é incrível? Uma mulher pare. Se não abrir a sua pele em 7 camadas, aguentar na respiração profunda, na dor, sentir uma vida vindo ao mundo. Isso é incrível, isso é sagrado, isso é divino. Uma mulher que passa por esse marco não volta a ser o que era antes. Sabe o que é incrível? Uma mulher que foi traída e jogada, descartada como se fosse nada, recomeçar do zero. Recomeçar aprendendo a fazer algo, a cuidar do seu financeiro, a cuidar dos seus filhos, a enobrecer um lar como um templo sagrado de amor, de cumplicidade, de batalha diária. Sabe o que é incrível? Um trabalhador que sai às 4h30 da manhã para ganhar um salário mínimo, pagar o que vocês pagam para subir num monte, depois que ter traído a mulher,
ter xingado Deus e o mundo, isso não é incrível. Isso é no mínimo patético, sinceramente falando. E nesse auge, nesse ponto, eu me sinto de alma lavada. Porque eu quero acordar mulheres. Eu não só quero dizer que elas podem. Eu quero que elas nem se relacionem com esse tipo de gente. Quando a gente fala em sinais, os sinais divinos, os sinais de comportamento, é como se fosse repelente, para nem olhar para esse tipo de gente. Mas infelizmente, a mulher tem uma doçura, um encanto e um poder de transformação tão sincero dentro de si, que muitas tentam e ficam e abraçam, não só as suas dores, como a do outro também. Um pingo de dignidade para que o seu lar mude, a sociedade mude. E esse é um ato extremamente corajoso, onde muitas estão entregando a própria vida. E se nós pudermos deixar um legado para os nossos filhos, que eles sejam livres para amar, livres para se dedicar à sua própria história, livres para trabalhar, livres para serem o que eles desejam ser, sem ninguém precisar ditar o que é certo e é errado, num âmbito de compaixão e humanidade. Todos somos um. Entender esse processo, ser resistência, estar vivo e de bem consigo mesmo, cultivando o seu amor próprio, é um jeito de resistir. Tá chegando também um período muito decisivo e, obviamente, eu não vou falar sobre A e B, mas eu vou falar sobre consciência. Além de despertar a consciência sobre quem somos, a gente precisa despertar quem estão nos representando, como nós queremos a nossa sociedade. Esse é um papel cidadão, esse é um chamado obrigatório para todos. Então não sejam omissos com seus deveres. O meu dever como mãe é cuidar e zelar pela saúde, pela instrução, pelo desenvolvimento pessoal dos meus filhos. O meu dever como mulher é venerar o meu corpo, o templo da minha alma, esbanjar toda a essência que eu tenho em completude com a sociedade e lutar pautas que me foram impostas. E eu sigo de cabeça erguida. E o meu dever como bruxa é abraçar esse clã, espalhar um gesto, uma essência, uma luz. E para quem precisar dizer, eu tô aqui. Seguimos juntos, pensando, refletindo, evoluindo. E principalmente, nos engrandecendo com honra. Beijo, clã!